Olá, boa noite. Aqui quem fala é pastor Hélio Piovesan. Estamos aqui na Igreja de Interlagos, né? Somos a Igreja de Interlagos e hoje é dia 22/9/2024, um domingo. Estamos aqui no Culto da Família, todo domingo às 18 horas. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você irá encontrar os nossos horários de culto. Tem um botão no canto superior direito ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos. Lembre-se de entrar com o microfone e a câmera desligados. Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos, tudo junto. Estamos também no Instagram e no Facebook, siga-nos lá. Perguntas podem ser encaminhadas ao e-mail faleconosco, igrejadeinterlagos.com.br. O que responderemos com muita alegria. Você pode também nos encontrar no WhatsApp, que está lá na nossa página. Queria pedir para você comentar, curtir, compartilhar, fazer o triplo C, né, e dizer da que cidade que você é, porque assim as nossas gravações alcançarão alguma relevância no YouTube. Se inscreva também e acione o sininho, tá bom? Então faz isso. Muito bom. Bom, dita essas palavras, como eu estava dizendo, hoje eu vou terminar, vou fazer a conclusão daquele assunto que eu comecei há 2 semanas sobre adoção de filhos, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas o que eu estava falando agora há pouco, sobre Nicodemos, quando Nicodemos vai lá e reconhece, Nicodemos é um sujeito importante, ele era um fariseu, príncipe dos judeus. Era uma pessoa importante, tinha ali uma relevância muito grande dentro da comunidade judaica. E ele foi lá de noite, provavelmente com receio, por algum motivo, ele foi lá e reconhece Jesus como sendo vindo da parte de Deus. Jesus, bem sabemos que tu vens da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, uma declaração ali de que, olha, Jesus, estou entendendo quem você é. Isso seria muito bom se todo mundo fizesse isso. Reconhecesse que Jesus é uma pessoa diferente, uma pessoa que está ali para fazer algo novo, alguma coisa diferente e nova. E aí a gente se depara com esses pensamentos progressistas de destruição da família, ao invés de voltar-se para a sua espiritualidade e falar assim, quem eu sou? Uma hora eu vou morrer. E para onde eu vou depois que eu morrer? Essa é eu diria assim, um detalhe muito importante da vida de cada um. Entender o que nós somos, né? Para onde que nós vamos? Eu tenho vou fazer 62 anos. Você acha que eu vou viver até os 100, mais 40 anos? Mais 30 anos? Mais 20 anos? Se Deus me der mais 20 anos, eu estou feliz. Estou feliz. Uma hora a conta vai chegar. Eu vou envelhecer e vou morrer, não tem jeito. Mas quando eu morrer, eu tenho a certeza que eu vou ressuscitar, porque Jesus, ele mostra em toda a sua caminhada aqui que a morte é indesejada. Ninguém quer morrer. A obra de Cristo, ela está todinha rodeada da vitória sobre a morte. Percebe? Por quê? Porque ninguém quer morrer, irmãos. Uma vez vivo, eu quero estar sempre vivo. Eu não quero morrer. Alguém aqui quer morrer? Não, de jeito nenhum. Não é? Talvez uma pessoa aí desequilibrada emocionalmente, talvez atente contra a sua própria vida, mas não é o natural.
As pessoas querem viver, eu quero ver meus netos, eu quero ver meus bisnetos, meus tataranetos. Quero ver toda essa turma aí. Ninguém quer morrer. E a obra de Cristo, toda a obra de Cristo, ela faz isso. Ela rodeia a vitória contra a morte. A obra de Cristo, você que está me ouvindo aí na gravação, que você entenda isso. A obra de Cristo não é para fundar uma religião, não tem nada a ver. A obra do Senhor Jesus, ela esteve todinha baseada, toda a energia de Jesus estava voltada para vencer a morte. Esta é a obra de Cristo. Eu tenho várias pregações minhas aí que falam sobre a morte de Cristo. Mas pensa bem, nós não queremos morrer. A gente tem uma luta diária contra o mal. A gente está o tempo inteiro lutando contra o mal. Nós precisamos todo dia ir trabalhar para poder trazer o sustento para a nossa casa, porque se a gente não trouxer o sustento, a gente morre de fome. Nós lutamos o tempo inteiro. Ninguém quer morrer. Hoje eu fui viajar, eu fui lá para Boituva, uma cidadezinha perto de Boituva, chamada Iperó. E no retorno, não sei se vocês sabem, ali no Castelo Branco, meu Deus do céu, como tem gente que se expõe à morte com tanta facilidade. Eu tenho um carro excelente, eu tenho uma Tucson, corre bem, 2.0, um carro excelente. Mas tem gente que vem atrás de você assim, com um desespero, uma coisa fora do normal, querendo ultrapassar, e se você não tem espaço que se dane você, vira para lá, eu quero passar, não importa. Irmãos, o tempo inteiro a gente luta para não morrer. A todo instante a gente está lutando para não morrer. Deu fome, você vai lá, tenta comer alguma coisa. Né? Deu um resfriado, você vai atrás de um remédio. Deu um probleminha de saúde, você já vai fazer um exame de sangue. Deu isso, você já... Pronto. Percebe? É assim que funciona. Ninguém quer a morte. E Jesus deu a solução para isso. Então, se você está me ouvindo aí na gravação, para pensar um pouquinho sobre isso. Para pensar. A morte, ela é indesejada. Ninguém gosta de morrer. Por isso que eu costumo dizer, né, que essas religiões da reencarnação são as religiões da morte, não da vida. Na reencarnação, você morre e reencarna. Aí você morre de novo, reencarna. Depois você morre de novo, reencarna. Morre de novo, reencarna. Num ciclo eterno de morte e reencarnação. Aqui no cristianismo não é assim, não. Você morre uma vez, ressuscita e vai para a glória de Deus eternamente. Vivinho da Silva. Vivinho da Silva. Jesus nos promete, é a esperança da nossa salvação, é a vida eterna, e não viver, morrer, viver, morrer, viver, morrer. Não. A experiência da morte é a pior das experiências humanas. Não existe experiência humana pior do que a morte. Eu estou errado, Valdo? Não existe experiência pior. A morte é a coisa que a gente não deseja, em hipótese alguma. Mas a gente sabe que isso vai acontecer. Ora, se eu sei que eu vou morrer, então é melhor eu cuidar para que eu ressuscite, uma vez que eu sou cristão, e viva eternamente com Cristo, sem o peso do tempo sobre mim. Essa é a diferença. O que acontece? Vou explicar para você. O sujeito nasce, aí ele vai tendo as suas experiências no começo da sua vida ali, o bebezinho, aí ele vai crescendo, vai aprendendo,
Aí ele chega lá 10 anos, 11 anos, 12 anos, 15 anos de idade, começa a ter mudanças hormonais no corpo, começa a viver experiências diferentes. E aí ele vai vivendo. Aí vai chegando ali nos 30, nos 40 anos de idade, uma época fabulosa da vida humana, maravilhosa. A gente já começa a ficar cansado. Parece que vai subindo um peso aqui nos nossos. Aí você chega nos 50, o seu ombro fica mais pesado, você começa a sentir dor, e dói o pé, e dói o joelho, e dói o cotovelo, como eu sou professor, me dói muito o ombro por causa da bursite, que eu tenho bursite em função da minha profissão. Eu sou professor, escrever muito na lousa, acabou inflamando, dói. Às vezes à noite eu acordo com dor. Aí chega aos 60 anos, você já começa a não dormir mais com aquela facilidade que você dormia antes. Parece que você tem uma certa dificuldade para pegar no sono. E vai indo, e as coisas vão... Percebe? O tempo é o maior inimigo do ser humano. É uma desgraça o tempo. O tempo é um problema. Aí vai chegando os 70, a minha sogra tem 90, vai fazer 90 anos ano que vem. A minha sogra, mãe da Rosana, uma senhora maravilhosa, eu tenho muita admiração por ela, uma pessoa incrível. Vai fazer 90 anos. Ela miudinha, magrinha, lúcida, muito lúcida, vai, e não sei o quê, e anda devagarzinho, e já faz as coisas. Percebe? Chega um determinado momento que a pessoa vai embora mesmo. E o tempo pesa no nosso ombro. O tempo pesa bastante. Você começa a sentir dor, incomodado. Por exemplo, antigamente eu gostava muito de sair, de passear, viajar de carro, ir para... Ultimamente, eu quero é ficar na minha casa, não quero sair. Eu saí esse fim de semana, fui lá, fui dormir numa cama de hotel. Menino, mas tô com uma dor nas cadeiras aqui, ó, nas costas, que você não faz ideia. Porque a cama era muito mole, eu dormi naquela... Eu gosto é da minha cama. Percebe como eu tô velho? É natural, é da natureza isso. Aí vai chegar um dia que o Hélio vai morrer de verdade, eu falando fisicamente. Eu vou morrer fisicamente e vou lá pro cemitério. Vou ser enterrado. Percebe? E esse dia, a gente não quer experimentar isso. Mas vai acontecer. Eu torço porque Jesus retorne antes, para eu ser arrebatado não ter que passar por esse momento. Mas, se Jesus não voltar antes, eu vou morrer. E logo em seguida eu vou ressuscitar. É o que está na Bíblia, irmãos. Não é a minha alma, não é o meu espírito que vai para o céu, não. A Bíblia fala de ressurreição. Ressurreição pressupõe vida no mesmo corpo. O Senhor Jesus vai reconstituir o nosso corpo. E esse corpo será glorificado. Você sabe o que significa ser glorificado? É não sofrer mais a ação do tempo e do pecado. Porque o que nos corrompe é o tempo. O tempo passa, irmãos, a gente envelhece. Esse é o nosso inimigo, o tempo. Por isso que Jesus fala de eternidade. Quando ele fala de eternidade, ele está falando de um momento que nós vamos ter na nossa vida onde o tempo não vai passar. Por isso que não vai doer. Por isso que ele fala que toda lágrima será enxugada. Não haverá tristeza, não vai ter envelhecimento. Eu não vou envelhecer com Cristo. O tempo não vai passar, o tempo vai ser indiferente para mim. Eu não faço ideia de como vai ser. Mas eu tiro essas conclusões. Não sei se vocês sabem, eu sou físico, né? Eu fiz física. Então, eu sei que o tempo é a pior das coisas para a gente, né? Tanto é que lá na singularidade, lá dentro do buraco negro, não tem tempo, né? O tempo lá dentro é amassado, uma das teorias aí interessantes sobre buraco negro, por causa do excesso da gravidade. Mas nós não queremos que o tempo passe.
Você já deve ter ouvido alguém falar assim, se eu tivesse 20 anos, com a cabeça que eu tenho agora, né? Se eu pudesse voltar no tempo. Não, faz o seguinte, vou dar um conselho para você. Espera vir a ressurreição, porque aí você vai para um lugar aonde você vai estar ao lado do Senhor Jesus, o tempo não vai passar, você não vai sentir dor, e a sua vida vai ser plena, totalmente plena, ao lado do Senhor Jesus. Mas, para você ficar ao lado do Senhor Jesus, você precisa nascer de novo. Se você não nasceu de novo, você precisa nascer de novo. Como está lá em João capítulo 3, que eu li agora há pouco para vocês. Né? Vou mostrar aqui para vocês, depois a gente continua. Mas está aqui, ó. Nicodemos, né? Nicodemos junto com Jesus. Ele, né, o Nicodemos fala assim, Rabi, bem sabemos, aqui no verso 2, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos fica confuso, né? Não é que pode um homem nascer sendo velho, pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus fala assim, na verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que ele está dizendo aqui, queridos? Ele está dizendo que o novo nascimento é uma coisa que acontece aqui, ó, dentro da sua cabeça. O que Jesus está falando lá é, Nicodemos, do jeito que você está, eu não posso te receber no reino de Deus. Você tem que jogar fora tudo o que você sabe, tudo que você aprendeu no judaísmo, tudo que você aprendeu nas religiões, joga tudo isso fora. E nasça de novo, ou seja, comece a aprender aquilo que eu tenho para te ensinar. Essa é a resposta de Cristo. Você vai ter que aprender comigo, Nicodemos, agora. Eu é que vou te ensinar. Esquece o que você aprendeu, porque para mim o que você aprendeu não vale nada. E tem um outro versículo interessante, muito interessante, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu acho que combina muito com esse texto, que é esse aqui, ó. É João capítulo 1, verso 12. Ele fala assim, mas todos quanto receberam quem? A Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos, aos que creem no seu nome. Ou seja, através da fé. Então, Nicodemos, se você tem fé naquele Deus do Velho Testamento, agora você vai ter que ter fé em mim, Nicodemos. Eu é que sou aquele ao qual você deve ter fé. Não naquele do Velho Testamento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Nicodemos. Se você quer entrar no reino de Deus, vem através de mim, daquilo que eu estou ensinando, daquilo que eu estou falando, das novas maneiras de se raciocinar, da nova maneira de pensar, da nova forma de exercitar a sua fé. É isso que Jesus está falando. Para estes que assim procede, então você nasceu de novo. Aí sim, agora sim, Nicodemos. Você nasceu de novo, então agora você vai entrar no reino de Deus comigo. Bom, esse foi só uma introdução. Eu quero encerrar aquele assunto sobre adoção de filhos. Então tá lá, você aceitou Jesus, eu tenho pregado nessas últimas 2 semanas, essa é a terceira, sobre adoção. O que significa adoção no contexto do Novo Testamento, lá na época de Jesus. Quando Jesus usa esse termo, por exemplo, Gálatas 4:5. Então, só um minutinho, deixa eu pôr aqui, Gálatas 4:5. Então, ele fala assim,
para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção, tá vendo aqui? Adoção de filhos. Então, essa palavra adoção, aqui, nesta época, no primeiro século ali, depois de Cristo, ela tem um significado cultural diferente dessa palavra adoção que nós usamos hoje. Então, precisa tomar um certo cuidado aqui, porque adoção é um conceito lá na época de Jesus. Então, culturalmente, como é que era a adoção naquela época? Funcionava da seguinte maneira, presta atenção. Toda criança que nascia, toda. Por exemplo, eu e a minha esposa tivemos um filho, Daniel. O Daniel nasceu da Rosana, né? Ele nasceu dela. Então, naquela época, esta criança, que é meu filho legítimo, essa criança precisava ser adotada por mim. Então, depois de alguns dias, acho que passava ali alguns dias, essa criança era colocada no chão da sala e o pai, ao entrar, era um ritual, o pai, ao entrar, ele tinha que pegar a criança no colo. Se ele pegasse a criança no colo, ele estaria, nesse momento, exercendo a adoção. Então, essa criança que já é filho legítima minha, eu pegando ela no colo, eu estaria adotando. Se eu não fizesse isso, eu estaria destinando aquela criança para ser escrava. Então, esse era o ritual da adoção. Então, a criança podia ou não ser seu filho. Porém, o pai tinha que pegar no colo, ainda que não fosse o pai verdadeiro. Mas se ele pegasse no colo, ele estaria adotando a criança. Esse é o verdadeiro significado da adoção. No nosso ordenamento jurídico, a adoção é outra coisa. É outra coisa. Você vai lá numa creche, no lugar, tal. Você vai primeiro no juiz, fala para o juiz que você quer adotar uma criança. Aí eles vão ver se você tem condições e vão demorar e vão enrolar e tal, não sei o quê. Aí você vai lá, escolhe a criança e leva para casa. Esse seria, assim, um resumo bem simplório do que seria adoção para a gente. Mas lá na época de Jesus, não. Então o pai pegava no colo, pronto, já estava adotado. Então todas as crianças, sendo legítimas ou não, elas deveriam ser adotadas. Jesus foi adotado dessa maneira, porque ele respeitava as tradições. E nós somos adotados também, quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós aceitamos a adoção. É como se Deus entrasse na sala da sua casa e pegasse você no colo. Esse é o significado de adoção. E nós, como filhos adotados de Deus, sendo legítimo ou não importa, porque tanto o ilegítimo quanto o legítimo terá a mesma importância nesse processo de adoção, percebe? Não sei se você entende, quando você pega um filho legítimo e adota, e quando você pega um filho ilegítimo e adota, você põe os dois no mesmo nível de amor. Deu para entender? Não é porque esse é ilegítimo e esse é legítimo que eu amo mais a esse e menos a esse. Não. Como foi uma opção do pai, o pai, pela sua opção, vai lá e adota tanto o legítimo quanto o ilegítimo. O amor do pai é o mesmo para com os dois. Isso não é fantástico, irmãos? Isso não é maravilhoso? E essa adoção pressupõe herança. Então, quando nós somos adotados por Deus por causa da morte de Jesus, né? Quando nós somos adotados, nós recebemos a mesma herança de Jesus. Igualzinha a herança. Não tem
modificação nenhuma. Agora, o que eu preguei no domingo passado foi o seguinte: você precisa. Deixa eu só lembrar aqui uma coisinha que eu falei na semana passada, que é muito importante aqui. Adoção de filhos, parte 2. Espera só um minutinho, abrir aqui. A gente vai ficando velho. Então, nós temos evidências da nossa adoção. Eu mostrei para vocês quais são as evidências da sua adoção, de que você foi realmente adotado. Percebe? Sabe um outro aspecto da adoção também, que é muito interessante? Se você pegar um bebezinho, qual é a participação do bebezinho quando é adotado naquele estilo do Novo Testamento, lá da época de Jesus? Qual é a participação do bebezinho na adoção? Qual é? É zero. O bebê não faz absolutamente nada para ser adotado. O pai simplesmente vai e pega a criança no colo. Por isso que lá em Efésios capítulo 2, diz que nós somos salvos pela graça, não pelas obras. Percebe como está tudo conectado? Quer ver aqui, ó, Efésios capítulo 2, ele fala isso. Cadê? Tá aqui. Ele fala assim, Efésios capítulo 2. Ele vai falar aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus foi lá e simplesmente te adotou, sem que você fizesse nada. Você é um bebê. Você é um bebezinho. E Deus vai lá e te adota. Não porque você é um bebê cheiroso, porque você é um bebê... Não, por nada. Simplesmente por amor. Deus vai lá, adota você, pega você no colo, porque Ele ama você. Percebe? Essa é a beleza dessa figura da adoção. E uma vez que você é adotado de Deus, Deus foi lá e te escolheu primeiro. Não foi você que escolheu. Ele escolheu pegar você. Então, agora que você já sabe que é adotado, então existem algumas evidências, que é o que eu preguei no domingo passado. Então, a consciência de nossa filiação, você precisa saber que você é adotado. Você tem que olhar para si mesmo e falar assim: eu aceitei a Cristo e Deus, o nosso Pai, me adotou. Portanto, quer queira, quer queira o universo, quer não queira o universo, eu sou adotado. Eu sou filho de Deus agora. E você tem responsabilidades, porque você é filho. Você tem responsabilidades, e essas responsabilidades precisam estar escancaradas na sua frente. Percebe? Aquele aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Está lá em João. Percebe? Então, você tem responsabilidades. Qual é? Amar a Deus. Amar os mandamentos. Amar a obra de Cristo. Essa é a sua responsabilidade. Você precisa amar a obra de Cristo. Olhar para a obra de Cristo e falar: isso aqui foi feito para mim. Entendeu? Então a gente não pode negligenciar esse amor de Deus.
Então a gente tem que olhar aquilo que Cristo determinou, nos deu, os mandamentos. Jesus fala, os meus mandamentos não são pesados. Então a sua responsabilidade agora é olhar para Jesus com amor. E refletir sobre isso, falar assim, Jesus, como o Senhor foi bom comigo. Jesus, como o Senhor foi misericordioso. Olha quanta podridão eu tenho dentro de mim. Olha quanta coisa feia eu tenho dentro de mim. Olha os meus pensamentos, Jesus, como são ruins. Mas mesmo assim o Senhor me amou. Então, queridos, isso tem que ser um motivo muito grande para você viver uma vida de busca contínua a Deus, uma vida de santidade, uma vida reta, honesta, com princípios. Você tem que viver de modo digno. Por quê? Porque você foi adotado e você é o amor de Deus. Deus olhou para o bebezinho na porta, na sala, e falou, eu amo essa criança. Ele falou, eu vou pegar essa criança para mim. Olha quanto amor. Então, queridos irmãos, parem para pensar sobre a obra de Cristo. Não vamos negligenciar essa obra. Paulo nos dá várias dicas, né? Eu vou pôr aqui algumas delas só para vocês. Filipenses 1:27, vou pôr aqui para vocês. Filipenses 1:27. Ó, quer ver que bonito que é isso aqui? Leio essas cartas aqui, viu, irmãos? É muito bonito. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Essa carta de Filipenses é maravilhosa para a nossa vida cristã. Quer ver? O 2, 14 e 15, ele fala assim, olha só, fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha o desejo de Paulo para as nossas vidas, irmãos. Olha lá, ó, retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Um filho de Deus tem que ser irrepreensível diante de Deus. Eu concordo, não é sempre que a gente consegue, mas a gente tem que buscar ser irrepreensível. Um filho de Deus tem que ser puro, nós temos que buscar pureza no nosso coração. Nós temos que ser moralmente puros. Nós não podemos ser imorais. Sabe o que é uma pessoa imoral? Uma pessoa imoral é aquela que não vê problema em roubar alguma coisa. Imoral é aquele que não vê problema em mentir algumas vezes. Uma mentirinha aqui, outra ali. Esse é o imoral. Você não está falando de imoralidade sexual, não é isso. Mas nós temos que ser puros no nosso coração. O cristão não pode viver misturado com os valores deste mundo. Irmãos, eu não posso me misturar com os valores desse mundo. Achar que os valores deste mundo se misturam com os valores do evangelho, não. Nós vivemos neste mundo. Nós temos que estar sujeitos às leis deste mundo. É isso.
mas eu não concordo com este mundo. Eu não posso achar normal linguagem neutra, por exemplo. Eu não posso achar uma coisa normal alguém extirpar a palavra pai, a palavra mãe do registro de nascimento. Isso não é normal. Nós não podemos nos misturar com esse mundo. Embora eu esteja neste mundo e eu desfrute dos prazeres dele dentro dos limites bíblicos. A Bíblia é o meu padrão. A Bíblia, a moral cristã, os ensinamentos de Cristo são os valores que me fazem eu me deslocar dentro deste mundo. Então, irmãos queridos, eu já estou encerrando aqui. Algumas evidências de que você é um filho de Deus. A evidência mais basilar, a mais básica de todas, é a obediência ao Evangelho. Aquele que obedece o Evangelho tem o Evangelho por valores pessoais. Então, se nós obedecemos a Cristo, é porque a obra de Cristo entrou para o meu arcabouço de valores. Percebe? Se eu não obedeço a Cristo, é porque a obra de Cristo não entrou no meu arcabouço de valores. Então, irmãos, é natural, nós somos humanos, erramos aqui, erramos ali, mas os valores de Cristo têm que estar aqui dentro do meu coração. E aí sim, aí a obediência não é pesada, a obediência ela é amorosa, percebe? É assim que funciona. Isso está em Romanos 16, 19, vamos ler, só para encerrar. Romanos 16, 19. Só um minutinho. Romanos 16, 19. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Essa frasezinha aqui é tão simples, irmãos, tão pequena, mas ela contém uma montanha de sabedoria. A obediência, ela é conhecida de todos, ou seja, é fácil obedecer. E eu tenho prazer, comprazo-me, pois em vós, e quero que sejais sábios no bem. Sabedoria no bem. Aquele que sabe, né? Aquele que tem sabedoria sobre aquilo que é bom. Então, meus irmãos, eu encerro aqui. E eu acho que nós temos que orar diante de Deus e pedir, Deus, eu quero viver como filho. Eu quero viver uma vida com princípios, com os teus princípios. Eu quero viver uma vida ouvindo as tuas repreensões e os teus direcionamentos. Faça isso, ore dessa forma. Deus, eu quero aprender a viver corretamente. Queridos, alguns de nós aqui provavelmente viveu uma vida pregressa, uma vida cheia de horrores espirituais antes da conversão. Então, não é natural viver com a obra de Cristo, tendo como base a obra de Cristo. Não é natural, é antinatural. Por que antinatural? Porque eu nasci mal, eu nasci com a carne podre.
Eu já nasci vindo de um Deus maléfico. Então, o que é natural para mim? Natural para mim é fazer o que é errado diante de Deus. O que é natural para mim é fazer, é dar voz, né? Faz aquilo que está no teu coração. Faz aquilo que está no teu coração. É antinatural. Então, o Senhor Jesus nos disponibiliza o Espírito Santo. Por isso que ele fala, é aquele que nos convence. Lembra lá em João que ele fala, o Espírito Consolador nos convence. Por quê? Porque nós estamos convencidos de que a podridão, a sujeira, o pecado é o que é bom. Olha que coisa incrível, irmãos. Por que que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Por que nós precisamos ser convencidos? É porque a gente não presta. A obra de Cristo é antinatural ao homem. Aí vem aquele Espírito Consolador maravilhoso. Entra, vem e faz morada dentro de mim, me convencendo de que as minhas podridões estão erradas. Gente, não é por nada não, mas isso é glorioso. Isso é impressionantemente... Qual religião teve um Deus que fez isso daí? Eu fico impressionado com a obra de Cristo. É uma coisa totalmente maluca. Maluca. Então, irmãos, vamos orar por isso. Vamos orar para que esse Espírito tenha liberdade de me convencer, de me constranger, de me ensinar, que eu possa ter valores, que os valores de Cristo sejam princípios básicos no meu coração. O dia que eu trombar com uma mentira na minha boca, eu vou ter nojo de mim. O dia que eu trombar com qualquer coisa, sabe, que não seja cristã dentro de mim, eu vou ter nojo. Por quê? Porque o Espírito Santo vai me convencer. É glorioso isso, fala a verdade. É maravilhoso, não é? Então, irmãos, aqui eu encerro a adoção de filhos, parte 3, tá bom? Eu quero fazer uma pequena oração rápida e já a gente encerra a gravação. Fecha seus olhos, ainda que você esteja assistindo a gravação, não tem problema, tá bom? Deus querido, Pai eterno, glorioso Deus, a tua morte, Jesus, naquela cruz, é simplesmente um dos acontecimentos mais incríveis, mais marcantes, mais fabulosos que existiu na humanidade, que não existirá nada igual à tua morte e ressurreição para que eu tivesse vida. E eu te agradeço por isso. Um gesto tão incrível, tão maravilhoso. Eu quero fazer dos teus princípios a base da minha existência, Deus. A base daquilo que eu olho, daquilo que eu falo, daquilo que eu penso, daquilo que eu ouço. Eu quero que o teu evangelho seja o princípio basilar da minha vida. E eu te agradeço pela disponibilidade do teu Espírito Santo em me convencer, porque eu sei da minha natureza. Eu agradeço a ti, Jesus. Abençoa aqueles que estão ouvindo a gravação e aqueles que estão ao vivo, em nome de Jesus. Amém e amém.